Fala aí, galera do Quinto Ano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Felipe, professor de Educação Física de vocês, tranquilo? Então hoje eu vim aqui trazer mais uma aula falando sobre o que a gente tem tratado nas últimas aulas, que são o quê? Os esportes de rede, né? Então a gente conheceu que os esportes de rede são esportes que eles usam a rede para dividir o campo no meio, e suas principais características é que a rede é um ponto onde divide o campo em dois segmentos, duas metades, que ao ser transpassado pela bola, ao ser passado pela bola, a equipe faz uma nova ação, uma nova anotação, uma nova pontuação. Então qual é o objetivo? Atravessar a bola, ou no caso de alguns esportes, a peteca, para o outro lado, certo? Então a gente vem tratando dos esportes mais famosos, que são o vôlei, o badminton, a peteca, o tênis e o tênis de mesa, certo? Então dentro desses esportes, existem regras que são muito parecidas, são quase básicas para alguns deles, tá? Então, por exemplo, pode tocar no chão. Então, ao ultrapassar a bola para o outro lado, quais são os esportes que a bola pode bater no chão pelo menos uma vez, que é o tênis e o tênis de mesa. Nesses dois esportes, a bola pode tocar uma vez no chão antes de ser batida de novo pelo adversário para a bola voltar e ir para o outro campo. E quais são os esportes que não pode tocar nenhuma vez no chão? O vôlei, o badminton e a peteca, tá? Outra regra que é muito parecida é a questão de número de jogadores. Os esportes podem ser jogados em duplas, em times, individual ou em duplas mistas, tá? Em duplas mistas significa que pode ser jogado com um homem e uma mulher ao mesmo tempo na quadra. Normalmente as duplas são feitas por duas mulheres ou dois homens fazendo as duplas, tá? Encarando outras duplas de mulheres ou outras duplas de homens. Alguns desses esportes podem ser jogados em duplas mistas, que são considerados homens e mulheres, tá? Então os esportes podem ser jogados em duplas, individual ou duplas mistas. Pode ser o tênis, pode ser a peteca e pode ser o badminton, tá? Quais são os esportes que podem ser jogados individuais? Pode ser o badminton, pode ser o tênis e pode ser o tênis de mesa. E a peteca, os 4 esportes, tá? E quais são os esportes que são jogados em time ou em duplas? É somente o vôlei. Aí o vôlei tem suas variações. Pode ser vôlei para cadeirante, pode ser vôlei de quadra, vôlei de areia, mas todos eles podem ser jogados em duplas ou individuais, tá? Como se faz para passar a bola para o outro lado? Alguns esportes só pode dar apenas um toque na bola, no objeto ou na peteca. Somente um toque para passar para o outro lado. São os esportes da peteca, os esportes do badminton e o esporte do tênis e o tênis de mesa, os 4 esportes. No vôlei, você pode dar 1, 2, 3 toques no máximo para passar para o outro lado, tá? Existem as pontuações, as variações de movimento, o saque, a recepção, como você passa para o outro lado. Isso são regras muito aprofundadas. Nós estamos falando sobre as regras básicas desses esportes, tá? Alguns mecanismos bem básicos. A dimensão das quadras variam entre os esportes. Tem os esportes que são as quadras mais amplas, como a questão da peteca, que a quadra pode chegar até 15 metros por 7 ou 16 metros por 5 no individual. Nas duplas pode ser uma quadra um pouco maior. No vôlei a dimensão é a mesma. Então a dimensão varia para cada esporte, tá? Uma outra variação que tem dentro do esporte de rede é como se marca para você o jogo ao decorrer do jogo. Eles são vistos em sets. Sets é até uma pontuação que você consegue chegar dentro daquele momento do jogo. Então, se eu consigo fazer 25 pontos primeiro que o meu adversário, eu completo um set, tá? Lembrando que outra característica que tem entre todos os esportes de rede, você tem que abrir pelo menos 2 pontos de vantagem para o seu adversário. Então no vôlei, como eu falei, se você consegue chegar a 25 pontos, o seu adversário tem que estar pelo menos a 2 pontos atrás de você. Então seu adversário tem que ter pelo menos 23.
Se por um acaso seu adversário tem 24 pontos, você tem que abrir 2 pontos de vantagem. Sempre ganha o set quem tem 2 pontos de vantagem a partir do limite do set. Dentro do vôlei, 25 pontos. Dentro do tênis, a pontuação é marcada diferente, tá? A pontuação do tênis é marcada de 15, 30, 40, o game, o set. Chegou no game, abre-se, ganhou aquele set, passa-se para o próximo set, tá? Lembrando que tem que ter também 2 pontos de vantagem entre o seu adversário. Dentro do tênis, como é marcado 15, 30, 40, se seu adversário também tem 40 pontos, lembrando que é marcado diferente, tá? A marcação do tênis, ela vem lá de antigamente, lá de quando iniciou, então ela não foi mudada, ela sempre manteve 15. Se você marcou um ponto, você marcou 15-0. Seu adversário marcou outro ponto, ficou 15-15 e assim vai até fazer o game, tá? Então, você também tem que abrir 2 pontos de vantagem. Se tá os dois 40, você marca o ponto, você ganha uma vantagem, aí você tem que marcar o ponto novamente para você ganhar o set, tá? Lembrando que no vôlei você tem 5 sets para quem ganha, quem faz 5, mas você também pode ganhar com 3. Se você marcou 3 primeiros sets direto, quem fizer 3 sets vence. São 5 sets máximos. 1, 2, 3, ganhou 3, venceu a partida. No tênis também pode ser variado entre 3 sets e 5 sets, dependendo da organização do jogo, tá? Aí ganha quem fizer 2 sets, 3 sets a 0 e quem fizer 5 sets a 0. No tênis de mesa pode ser variado entre 5 sets a 7 sets, tá? Então, é uma partida que pode ter 5 ou pode ser 7. Ganha quem fizer 3 ou ganha quem fizer 4 a 0, dependendo da organização. Cada jogo pode ser posto, essa competição usa-se 3 sets, essa competição usa 5 sets. O vôlei e o badminton, normalmente eles têm os sets mais fixos, são 5 sets e 3 sets, ponto. No tênis, pode ter essa variação de competição, tá? No tênis de mesa, são no máximo 11 pontos. Quem fizer 11 pontos primeiro, ganha o set, certo? Lembrando, sempre tem que ter 2 pontos de vantagem para o outro adversário. No badminton, são 21 pontos. Também, chegou a 21, o seu adversário tem 20 pontos, tem que se abrir 2 pontos de vantagem do seu adversário, certo? Então, a gente conversou sobre isso na aula, a gente foi falando sobre as características, o que um fazia, o que o outro tinha, o que tem igual, o que não tem e tal. E depois a gente fez o exercício na ficha das páginas 145, 147 e 149, tá? Que são o quê? As características de cada esporte. A característica do badminton, a característica do tênis e a característica do vôlei, tá? Então, fazendo o exercício da ficha, página 145, 147 e 149, para eles fazerem. Tá bom, galera? Então é isso. Até a próxima. Se cuidem. Continua se cuidando e a gente se vê. Abraço.